Olá pessoal, professor Rafael Batista, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vim trazer um pouquinho de explicação sobre o TDAH. TDAH é o transtorno do déficit de atenção. Foi o meu primeiro diagnóstico, depois de um incidente que para o futuro eu conto melhor para vocês. E depois desse incidente, eu tive que fazer um acompanhamento neurológico e o neurologista ele identificou que provavelmente eu teria o TDAH. Só que na época, eu tinha 13 anos e na época era muito mais difícil de ouvir sobre, as pessoas conhecerem o tema. Então, principalmente porque eu só tinha minha mãe e ela tinha essa necessidade de trabalhar até para sustentar a casa e a gente tinha essa dificuldade de ter um acompanhamento médico mais efetivo. Quando esse neurologista traz essa hipótese, eu passo a estudar muito sobre o tema para tentar me entender, que foi um atropelamento, aí tive que fazer acompanhamento psicológico para saber os motivos, então a gente foi em vários médicos, vários especialistas, alguns nem tanto, mas de algumas áreas específicas, como o neurologista, o fisioterapeuta. Eu tive que fazer esse acompanhamento até para ter uma qualidade de vida melhor depois do ocorrido. Até chegar o momento de eu perder algumas consultas, porque só tinha minha mãe e ela não podia me levar ao médico, porque a vida foi funcionando desse jeito. Dentro do processo de fisioterapia, que eu fiz pouquíssimo tempo, eu começo também um acompanhamento com o meu professor de educação física na época, que era o Luiz Gonzaga de Mampera. O TDAH dificultava muito para mim o processo de finalização das coisas. Eu tinha muita dificuldade em finalizar. E por ser hiperativo, eu era uma criança super hiperativa, agressiva até, foi sugerido que eu fizesse algum esporte. E como eu sempre fui muito acelerado e tinha essa dificuldade de focar em alguma coisa absolutamente, eu comecei a fazer o atletismo. São várias modalidades atléticas dentro de uma coisa só. Então eu fiz corrida, ciclismo, natação, mas eu gostava muito de correr, tanto que para não socializar na igreja, no fim dos cultos, eu saía correndo e ia embora para casa. Como eu não fazia tratamento medicamentoso, eu fui recebendo sugestões de fazer alguns tipos de tratamentos alternativos. Por exemplo, eu tinha dificuldade de finalizar os cursos que eu entrava, eu sempre gostei muito de desenhar, então raramente eu finalizava um desenho. Ainda hoje eu prefiro desenhar em preto e cinza porque o processo de colorir já é uma coisa que eu não me agrado tanto de fazer no papel. Já o desenho eu gosto. Para trabalhar com cor eu prefiro no digital. Na época, o Dr. José Eduardo, que foi o neurologista que me trouxe essa hipótese, mas ele não fechou o laudo, até porque eu não conseguia finalizar o acompanhamento médico com ele. Ele indicava que eu fizesse puzzles, quebra-cabeça, então eu fazia muita quebra-cabeça na adolescência. E um que me pegou de fato, que até hoje se tornou um hobby para mim e entra aqui na minha lista de coleções, foi o cubo de Rubik, que é o famoso cubo mágico. Então esse húngaro aí, o famoso Rubik, ele criou o cubo lá em 1974. Por isso que a gente vê uns filmes mais antigos, a galera brincando com o cubo mágico, porque ele acabou se tornando uma coisa muito popular para a época. E até hoje ele é. Na verdade, hoje ele se tornou uma coisa tão popular que existe concurso de cubo mágico para ver quem resolve mais rápido. Existem formas diferentes. Tenho alguns aqui, então vou mostrar os que eu tenho diferentes e alguns que eu tenho semelhantes também. Por exemplo, eu tenho o Rubik original, só que ele está muito antigo já comigo, então ele faz um barulho que me desagrada muito, então eu acabo deixando ele só montado aqui para sempre. Esse som me incomoda muito. E aí, semelhante a ele, eu tenho os chineses, né? Que esse já é um pouco mais silencioso. Rubik, o chinês. Tenho esse com as faces pretas, que já me força a ter mais atenção, porque as cores estão só nas bordas. E aí, quando esse ficou muito fácil, eu acabei comprando esse que é o inverso dele. Então ele tem os círculos coloridos e as bordas pretas. Também são bem levinhos, dá para montar bem rapidinho. Então esses são os 4 iguais. Aí a gente tem os cubos de 2x2, tem os de 4x4, que já são mais quadradinhos. Tem o Pyramix. Pyramix já tem 2 cores a menos, né? Ele perde o branco e o laranja. E o que eu considero hoje, dos cubos que eu tenho, que é o mais difícil, é o Megamix, que ele tem 12 cores. Então, considerando o Rubik, esses puzzles de montar baseados no cubo mágico, hoje eu tenho 2, 4, 6,
8. E é isso, pessoal, esse é o vídeo de hoje. E sim, estou vendo os comentários, então já tô montando um roteirinho para gravar os vídeos com as sugestões que vocês me deram. E tô pensando aqui em montar algumas séries de vídeos, por exemplo, quando eu falo dos instrumentos, penso em montar uma série de vídeos sobre instrumentos. Hoje eu aproveitei e peguei para dar uma regulada em alguns deles, corrigir a afinação, instalar alguns equipamentos nos instrumentos, que aí eu vou falar um pouco disso depois com vocês. E penso em trazer algumas aulas de algumas coisas que são do meu interesse também, para que vocês possam conhecer, tá bom? E uma das coisas que me perguntaram, não perguntaram nos vídeos, eu falei para fazer o comentário aqui, a pessoa não comentou ainda, que é sobre a parte de produção. Então se vocês tiverem interesse, pode comentar aqui embaixo também. E é isso, pessoal. Deixe seu like se você gostou desse vídeo, se inscreve se você ainda não é inscrito, comenta aqui o conteúdo que você quer ver no próximo vídeo. E aí eu deixo umas sugestões aqui de vídeos para vocês, e aí tem a nossa playlist de reflexões. Então um beijo a todos, tchau, tchau.